Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Ellen. Se você ainda não me segue, o meu Instagram é @sinapsecreativa_tdh. Bom pessoal, continuando os vídeos aqui sobre o tema de Setembro Amarelo, sobre depressão, eu lancei 2 vídeos sobre esse tema e eu tive um feedback muito bacana de vocês e eu achei por bem continuar essa série de vídeos aqui no canal, pelo menos nesse mês de setembro, porque eu quero sim dividir com vocês um pouco do meu processo, um pouco da minha história com a depressão e com o TDAH, e eu acho que é válido para quem está passando por isso, para que você que está me assistindo também não se sinta sozinho nesse processo que às vezes parece sem fim. O tema do vídeo de hoje eu pensei muito antes de fazer, porque eu tenho vários conhecidos que me assistem aqui, né? Familiares, amigos, pessoas que convivem comigo no dia a dia de modo físico, e que provavelmente não sabem nem da metade do que eu passei durante a minha adolescência, durante a minha vida adulta, porque eu não costumava falar muito sobre o TDAH e sobre a depressão antes do canal, e hoje pode parecer que eu sou muito bem resolvida e que eu falo abertamente sobre esses temas, mas no início do diagnóstico não foi assim, tá? O TDAH foi mais aceitável, porque eu apenas dei nome às manias, à minha personalidade, ao meu jeito e a problemas corriqueiros que eu já enfrentava desde a infância, mas a depressão não. A depressão ela surgiu no fim da minha adolescência, bem naquele período conturbado que a gente está escolhendo carreira, que a gente está saindo do colégio, escolhendo amigos, basicamente decidindo, né, o que você vai ser da vida, que personalidade você vai ter, como você vai se vestir. E ainda é uma fase que você busca muita aceitação, que você é inseguro, porque você nem se sente adolescente e você ainda não é independente o suficiente para se sentir um adulto. Então, nesse período, eu estava com a cabeça muito misturada, muito indecisa, muito confusa com o que eu ia fazer na minha vida, né? Como ia ser depois do colégio sem amigos, onde eu ia trabalhar, o que eu queria fazer de hobby. Então, tudo isso que é conflitos normais da idade se tornaram muito maiores com o fator depressão. E aí, o motivo de eu ter pensado muito de fazer o vídeo é por ter muitos conhecidos que me seguem, por ter muitos conhecidos e familiares que viveram este período comigo e que muitas vezes não faziam nem ideia da dor que eu sentia. Eu acho que uma das piores sensações talvez seja você não conseguir falar o que você está sentindo ou traduzir tudo que você está sentindo em um choro. E talvez para quem esteja vendo de fora, você chorar por algo tão simples parece que diminui a sua dor, entende? Então, às vezes eu chorava, às vezes eu tentava desabafar, mas a minha dor não era por aquele fato, naquele momento, algo pequeno, às vezes eu chegava atrasada, às vezes alguém me magoava, algo assim tão insignificante se a gente não tivesse passando por essa fase complicada, mas naquele momento, como eu estava com a cabeça cheia e um turbilhão de sentimentos aqui dentro, e ainda não conseguindo me adaptar à medicação e à depressão, parecia tudo muito grande. E eu ouvi sim por diversas vezes que era frescura, que as pessoas não entendiam. Eu tinha tudo, como é que eu tava triste, por que eu tava chorando? Nossa, tem pessoas que passam problemas muito piores que você e sempre me comparavam a outras pessoas que estavam passando outros problemas, outras situações maiores, menores, não me importa. Mas sempre era a questão de diminuir o que eu estava sentindo e eu não me sentia digna de estar triste, talvez por nada, ou sentir aquilo tudo que eu estava sentindo e não conseguir apoio das pessoas que estavam ao meu redor. E eu lembro que no começo foi algo físico, né? Então eu tinha alguns sintomas do tipo aumento de apetite, diminuição de apetite, dependendo do mês, né? Do momento. E depois, esses sintomas físicos, né? Então, excesso ou falta de apetite, o sono, que eu tinha muito sono. Eu poderia dormir assim 15, 16, 17 horas seguidas que eu ainda iria acordar cansada. Sim, eu sentia um sono o tempo todo. Eu não gostava de lugares cheios, mas não era pelo fato do TDAH ou por me incomodar com a sobrecarga sensorial. Eu acho que era pelo fato de eu ter medo de ter que ficar muito tempo sorrindo ou muito tempo conversando sobre coisas aleatórias, sabe, fazendo o social que nem a gente diz por aí. Então eu tinha muito medo de tentar
de acabar falando alguma coisa sobre a depressão ou sobre não me sentir mal e não ter como ir embora. Então, durante esse período, eu evitei muito ir em festas. Então, minha família sempre era convidada para festa de aniversário, casamento, e eu sempre evitava, dava desculpa que eu estava estudando, que eu tinha trabalho, que eu ia trabalhar. Já foi no período que eu já arrumei um emprego. Então, eu arrumava desculpas para não estar com pessoas que eu não tinha tanta intimidade, para não me expor. Outro ponto também é que afetou foi muito a minha autoestima. Então, eu sempre tive alguns problemas de autoestima, né? Sempre foi um processo um pouco longo para mim a questão da aceitação. Eu até postei no Instagram esses dias uma postagem falando que como foi legal a minha transformação de me aceitar, das minhas sardas, da cor do meu cabelo, do meu corpo, do meu jeito, e ver outras pessoas que se aceitam também, sabe? Fugir um pouco do padrão, porque eu me sentia muito fora do padrão. Então eu me sentia muito fora do padrão. Na escola nem tanto, mas no mundo social fora que eu tinha, com o meio de amigos que os meus pais tinham, eu sempre me sentia não um patinho feio, mas a pessoa que não se encaixava em ideias, em planos, em jeito e principalmente em aparência física. Então, este fato também colaborou para que eu me isolasse socialmente, que eu não quisesse ir nessas festas de aniversário. Eu comecei a deixar de ir na casa de parentes, porque eu não queria ter que tocar em assuntos que eu sei que parente toca. Eu não queria ir em jantares, eu não queria fazer nada do tipo. Eu queria fazer a minha obrigação e o maior tempo que eu pudesse ficar em casa, eu ficaria. Então, eu acho que os 3 anos e meio, 4 anos que eu passei lidando mais com a depressão foi isso. Então, era basicamente a faculdade, o trabalho e no relacionamento, que foi um dos meus apoios nesse período. Eu sei que muitas pessoas não têm essa chance de ter um relacionamento que te entende, que te apoia e que te compreende nas mais camadas assim profundas, porque eu já tive outros relacionamentos antes e talvez se eu tivesse continuado com esses outros relacionamentos, eu teria sofrido bem mais. Então, nessa parte de relacionamento amoroso, eu não tive problemas em questão da depressão, mas a parte de amigos e familiares, quanto menos eu procurava eles, menos eles me procuravam também. Então, teve pessoas que eu fiquei anos sem conversar e que quando eu retornei à amizade, quando eu retornei o contato, a pessoa ainda se sentia brava comigo, mesmo sabendo do meu problema. Então, é um pouco, assim, devastador quando a gente ainda enfrenta esse tabu que a sociedade tem com doenças mentais, né? Principalmente com a depressão. Eu acho que oscila muito entre o termo frescura e o termo você não bate bem da cabeça, sabe? Não tem aquele cuidado, aquela preocupação do que falar para a pessoa que está passando por aquele momento. Eu acho que não tem a preocupação real de dar um suporte, e sim de dar a sua opinião e fazer a pessoa engolir a sua opinião a todo custo. Então, eu acho que algumas coisas que aconteceram foi o isolamento, né? Eu tentava passar o máximo de tempo dormindo que eu podia, por 2 motivos. Um, porque eu sentia muito sono, e outra, porque se eu estivesse dormindo, eu não sentia aquela dor que eu tinha internamente. E aí, se eu tava dormindo, eu não sentia aquela dor, pra mim tava ótimo daquele jeito. Um outro hábito muito ruim que eu adquiri nesse momento foi o pessimismo, tá? Eu nunca fui uma pessoa muito radiante, mas eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito criativa. E até assim, no fim do meu colégio, até o fim do ensino médio, eu brinco que eu era uma outra pessoa. E aí, quando eu cheguei na vida adulta, eu me tornei muito pessimista, do tipo assim, ai, nada vai dar certo. E eu olhava alguma coisa e eu já imaginava vários cenários que poderiam dar errado para aquela situação que eu estava vivendo no momento. Então, às vezes eu via alguém atravessar na rua e falava, meu Deus, se ela for atropelada. Então, eu me tornei muito pessimista, e é algo que mesmo depois do meu controle com a depressão, mesmo depois da minha cura, eu ainda trabalho, porque tem dias que a gente tá mais sensível, que a gente tá mais afetado, e aí eu tenho muito medo desse pessimismo voltar. E, obviamente, não é segredo para ninguém que a mente cria, e quanto mais pessimista eu era, mais coisas ruins eu também atraía para mim. Isso é normal. Não sei se você acredita nessas coisas, mas tudo é energia, e o que a gente manda, a gente recebe.
E se você também não acredita nessas coisas, acredite. Se você é pessimista, a tua cabeça também vai fazer com que você fique mais distraído e provavelmente faça ocorrer aquilo que você imaginou que aconteceria. Eu sei que parece meio confuso, mas mudar esse pensamento também é essencial. Eu acho que é um dos pilares para que você consiga uma melhora, que você consiga se reerguer aos poucos. Então, isolamento social, muito sono, né? As minhas desculpas maiores é que eu estava sempre cansada para evitar essas situações, evitar pessoas, evitar família. Sempre foi assim. A questão da autoestima, então eu mudei muito nesses 4 anos. Não sei se vocês me acompanham há bastante tempo, mas quando eu comecei aqui no YouTube eu era ruiva mesmo, cabelo vermelho. E eu já tive cabelo curto, cabelo preto, cabelo colorido, cabelo roxo, tive ponta roxa no cabelo. Então eu mudava o tempo todo porque eu não me sentia eu. Então, nesse período com a depressão, eu tive um problema de distorção de imagem. Eu não me reconhecia. Como eu falei pra vocês, eu era uma pessoa muito ativa antes da depressão, muito ativa antes de acontecer algumas coisas na minha vida. E por ser muito ativa, por ser muito comunicativa, por ter muitos amigos, ter uma vida social agitada, foi um baque pra mim, foi muita diferença. E aí, quando eu comecei a desenvolver esse transtorno depressivo, que eu fui mudando aos poucos, que eu fui me escondendo aos poucos, pra mim era como se eu tivesse perdido parte da minha identidade e de uma hora para outra eu me tornei sem graça. Parece que eu não reconhecia realmente a minha imagem no espelho, né? E uma coisa muito engraçada que eu percebi só esses dias, eu me casei, né? Mudei, tô num apartamento novo, não tô mais em casa. E aí eu peguei umas fotos antigas minhas, a gente tava vendo algumas fotos do Drive, e eu não lembro das situações que eu passei nos 4 anos. Não que eu não lembre do ocorrido, eu lembro, mas eu tava tão anestesiada, eu tava só assim, sobrevivendo aquele momento, sabe? Eu não tava vivendo intensamente, não era eu ali presente, que eu não me lembro das mudanças. Fisicamente eu mudei muito desses 4 anos pra cá, né? Agora já vai fazer 5, 6, mas eu mudei muito, tanto de jeito, quanto de cabelo, quanto de aparência, de corpo, tudo. E eu não percebi essa mudança, né? Eu sei que às vezes a gente muda gradualmente, mas olhando as fotos eu não me reconheço. E também olhando as fotos eu consigo lembrar da dor, eu consigo perceber a dor. Se eu conseguir achar, eu vou tentar colocar algumas fotos aqui nesse vídeo, mas eu não garanto, tá? Qualquer coisa eu mostro nos stories pra vocês. É nítido o sofrimento que eu tava naquele momento e que, curiosamente, ninguém percebia. Tirando, assim, algumas pessoas muito próximas que eu conversei, que eu falei, mas o restante, não. Então, por isso que quando chega em setembro e eu vejo vários comentários, às vezes maldosos, né? Às vezes eu vejo muita gente que não apoia ninguém o ano inteiro, ser hipócrita e falar, olha, se você precisar conversar, o meu direct está aberto. Olha, se você precisar de mim, eu tô aqui. E a gente sabe que não é a realidade e que isso não acontece nos outros 11 meses do ano, porque eu vivi isso, eu experimentei isso. Eu não fui uma pessoa que tinha cara de ter depressão. Eu não ficava me arrastando, não ficava chorando o tempo todo. Então, nos outros lugares, sem ser o meu quarto, eu tava sempre sorrindo, sempre trabalhando, sempre fazendo o máximo que eu podia pelas pessoas. E no fundo, parece que eu pisava assim sem chão. Então, a sensação é que eu tava sempre sozinha, né? Que eu não tinha ninguém olhando por mim. Então, foi uma fase tão difícil, tão complicada, tão doída, que eu não sei como eu cheguei do outro lado. E claro que assim, usei a medicação, né, fiz a terapia e eu retirei alguns gatilhos que eram essenciais, que acabavam ativando toda essa dor em mim. Um deles era a graduação, apesar de eu gostar muito do que eu faço. A graduação não foi fácil pra mim, eu já comentei outros vídeos com vocês sobre isso, tá? Passei muitos perrengues durante a graduação. Teve a questão financeira também, de eu arcar com os estudos sozinha, boa parte do tempo, e também não estar trabalhando boa parte do tempo em algo que eu gostava realmente, não estava conseguindo exercer a minha profissão de formação. Então tudo isso acabava sendo um pontinho a mais de pressão, e você pode falar, nossa Ellen, mas isso parece tão pequeno, mas cara, pra quem já tá doente, tudo soma, tudo faz diferença, tudo acaba atrapalhando mais.
Então, o dia que eu terminei a graduação foi quando eu retornei de fato pro canal aqui e pro Instagram. Eu até fiz uma postagem sobre novos ciclos, novas fases. Então, a graduação foi o último ponto que eu fechei, foi o último nó que eu dei sobre o meu processo de cura, porque até aí eu já tinha me entendido com a minha autoestima, eu tinha arrumado o relacionamento, eu tinha escancarado as minhas dores para a família. Não sei se todos entenderam tão claramente, porque cada um tem um nível de compreensão, mas eu contei. O que importa é que eu contei e que eu tirei aquele peso de cima de mim, e eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a ser um pouco mais ativa. Então as coisas foram se encaixando. A cura não veio de uma hora para outra. A cura é demorada. E eu falo da cura porque eu acho que é um jeito de falar que ela tá dormente, né? Que ela está quietinha lá no fundo e que hoje em dia ela não é mais algo presente nos meus dias. Então eu posso falar que eu alcancei a cura nesse ponto, mas a gente sabe que no fundo ela sempre vai estar aqui dentro, que está na minha genética, que está nos meus genes, que ela sempre vai estar adormecida e que eu tenho que dar o melhor de mim e que eu tenho que pensar em mim em primeiro lugar para que ela não floresça novamente. Então eu acho que é essa a minha relação com a depressão. Não posso falar que... Não posso contar aquelas histórias de superação assim muito impactante no qual eu fui curada e nunca mais vou sentir isso, mas eu aprendi a lidar. Hoje eu convivo com esse pontinho lá dentro e eu procuro deixar muitos gatilhos bons à minha volta para que eu lembre o tempo todo de onde eu estava, do que eu sou e aonde eu tô agora. Então, olhando para trás, eu nunca mais quero voltar para aquele buraco, nunca mais eu quero voltar para aquele poço. E o máximo que eu puder ajudar as pessoas sobre esse assunto, o máximo que eu puder contar a minha experiência, mesmo que às vezes seja algo tão íntimo que eu me sinta até constrangida de contar, eu vou contar, porque é tão difícil a gente se sentir sozinho e achar que é só nós que passamos por esse tipo de problema, que é quase um desserviço eu não vim aqui e gravar um vídeo sobre depressão. Eu tenho vários familiares que tiveram, tá? Muitos estão curados, né? Outros estão em tratamento e outros desenvolveram a depressão depois de mim. Não são familiares que moram comigo, mas que também têm esse problema. Então, com o tempo e com a minha melhora, eu fui criando uma rede de apoio de pessoas que também entendiam o que eu estava passando. E eu acho que nem todo mal vem só pro mal, né? Acho que a gente pode tirar algumas lições disso. E eu posso falar que depois desse processo eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu já pensava muito no próximo, eu sempre tive esse contato com pessoas, eu sempre amei estar em contato com pessoas, mas passar por essa dor que eu tive, uma dor tão longa de quase 4 anos, sofrendo quietinha em silêncio, me fez perceber o sofrimento do outro de uma outra forma. Eu acho que tudo isso é para que a gente evolua também. Apesar dos apesares, eu quero acreditar que existe algo bom nisso e que a gente consegue sim tirar uma lição de dores dessa forma. Bom, pessoal, eu acho que o que eu tinha para falar sobre esse meu processo, né, de depressão era isso. Se vocês quiserem outros vídeos falando sobre medicação, sobre tratamento, terapia, como é que eu fiz, como é que eu não fiz, como tá hoje, se eu continuo algum tratamento, se eu faço alguma coisa para prevenir, né, essa volta ou não, vocês deixem nos comentários. Se vocês quiserem também comentar aqui embaixo a experiência de vocês, eu vou ficar muito feliz de ler. E é sempre legal essa troca. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E qualquer coisa vocês podem me chamar aqui ou lá no meu perfil do Instagram, que é @sinapsecreativatdh. Por hoje é só, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!